1 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 a 16. A ideia central dessa passagem é a seguinte aqui. A forma do culto cristão deve expressar a natureza de Cristo. O comportamento dos adoradores precisa demonstrar o caráter e a humildade de Cristo. Versículo 2. Paulo continua dizendo aqui na carta que ele escreve à igreja de Corinto. Eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições, assim como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se é vergonhoso para a mulher tosquiar-se ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça. Porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher. E no final ele diz, né? E tudo vem de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido? Então ele volta a dizer aqui, em outras palavras, que, vamos voltar aqui, ó, que o homem não pode orar ou profetizar com a cabeça coberta e que a mulher não pode orar e profetizar no culto público, ele está falando ali, né, com a cabeça descoberta. O que significa isso? É um texto difícil para alguns. Nós temos que tomar cuidado na interpretação desse texto, porque Paulo está falando dentro de uma cultura. E nós temos que extrair desse texto o princípio, e não necessariamente os símbolos culturais. Provavelmente, né, ou na verdade com certeza, uma mulher hoje cobrir a cabeça com um véu não significa nada, naquela época significava. Então é isso que a gente vai ver um pouquinho aqui para tentar esclarecer esse texto e a gente fazer uma aplicação correta dele, né? Então vamos lá, vamos ver o contexto cultural. Para a gente entender esse texto, é importantíssimo a gente mergulhar um pouquinho na cultura que Paulo está inserido para ele trabalhar esses conceitos. Então, cobertura para a cabeça dos homens. Vamos ver isso aqui. O ato de cobrir a cabeça com a toga indicava, na época ali de Corinto, que Paulo está escrevendo, um papel de liderança e ritos pagãos. Então, olha só, o ato de cobrir a cabeça naquela época já tinha um envolvimento com rituais que eram pagãos. Tanto é que Paulo aqui está falando para a igreja que o homem na igreja não deve cobrir a cabeça. Você percebe que já é um desvinculamento, né, da cultura pagã. Algumas coisas que estão sendo agora separadas para as pessoas não confundirem os cultos, né? E a gente fazer um culto santo a Deus que não tem elementos que misturam com questões do paganismo ali. Vamos lá. Não era um gesto comum de todos os participantes. Uma vez que essa se tornou a imagem do imperador, a elite social seguiu seu exemplo. Quando a elite cristã passou, elite aqui entre aspas, tá? Lembrando que na igreja de Corinto eles tinham alguns problemas de divisão, inclusive relacionada às questões financeiras de classe social. Então, por isso aqui, essa elite que estava dando alguns problemas. Então, quando essa elite cristã passou a realizar o mesmo gesto, os homens, né, passou a realizar o gesto de cobrir a cabeça para profetizar nas reuniões cristãs, isso automaticamente criou o quê? Uma divisão de classes, de superioridade. Nas mesmas linhas, da mesma forma que isso acontecia no culto pagão.
Então, olha como Paulo vai trabalhar aqui, né, coisas que não podem ser repetidas na igreja, que tem um sentido forte do culto pagão, e isso não pode ser trazido para dentro do culto cristão. Além disso, se o gesto de cobrir a cabeça com a toga se tornasse aceito como uma postura apropriada para os pronunciamentos proféticos, as reuniões cristãs iam ficar muito parecidas, né, com as reuniões idólatras e pagãs. Então, no caso do cristianismo, no caso das reuniões da igreja ali em Corinto, o homem não podia cobrir a cabeça porque ele não tinha o mesmo símbolo, o mesmo conceito do paganismo, de ser uma elite, algo superior às pessoas que ele estava ministrando. Não. E outra coisa, a cabeça dele pertencia a Cristo. Aí ele era a glória, né? Cristo ali, ele resplandecia a glória de Cristo. E ele era pertencente exclusivamente a Cristo. Tudo isso a gente tem que trabalhar aqui, e não vamos ter um tempo, mas é uma ideia do texto que eu quero dar para vocês aqui nesse vídeo. Cobertura agora para a cabeça da mulher casada, né, da esposa. O momento central da cerimônia de casamento romana era a colocação do véu sobre a noiva. O véu era um indicador social de que aquela mulher era casada. A mulher, na nossa cultura, ainda usa véu em cerimônias, né, de casamento, tudo, mas o que indica, na verdade, como um símbolo social que nós somos casados, a mulher e o homem, é o anel no dedo. Não é mais o véu da mulher. Então a mulher hoje não fica usando o véu para socialmente mostrar que ela é casada. Ela tem um outro símbolo. Além da aliança, ela tem um comportamento na sociedade que é o comportamento de uma mulher casada, que a sua conduta, o seu comportamento, sua ação mostra que ela tem um compromisso e ela pertence então a um homem. Era isso que o véu indicava ali na cultura. Então o véu era um indicador social de que essa mulher era casada. Portanto, quando Paulo se refere ao véu nesse contexto, fala de mulheres casadas, esposas, e não em mulheres em geral, tá bom? Parte da dificuldade associada à questão do véu é decorrente do local em que as reuniões cristãs eram realizadas. Vamos lá, preste bem atenção nisso aqui. A saber, essas reuniões eram realizadas na casa do benfeitor da congregação. Normalmente eram pessoas que tinham maior condição social, com casas maiores, e que recebiam a igreja, a reunião dessa comunidade cristã ali, a igreja, nas suas casas. E, obviamente, essas pessoas também tinham amigos de classe social mais elevada. Olha só, você já está entendendo o que está acontecendo ali, né? Não se esperava que a esposa usasse o véu dentro de sua casa. Mas espera aí, ela está dentro da sua casa, mas agora a casa dela está servindo a uma reunião pública, de culto. Então não é mais só a sua casa, percebe? As amigas também dessa mulher, a dona da casa, não precisavam usá-lo depois de entrar na casa. Isso no convívio da casa. Mas e no culto? E isso começou a criar um conflito, porque as pessoas iam para a casa da amiga, e a amiga deixava o véu de lado, porque ela estava dentro da sua própria casa. Mas espera aí, não era mais a casa dela só, era a igreja reunida ali, e era questão pública, era uma questão de culto agora. Então Paulo falou, não, espera aí, mesmo sendo na casa de vocês, mesmo você tendo essa liberdade, vocês têm que usar o véu, e usar o símbolo social que vocês pertencem, são casadas e vocês pertencem a um homem, para que vocês honrem esse relacionamento de vocês, mesmo dentro da casa, porque agora a casa de vocês está servindo a um culto, a um serviço público. Ao deixar de usar o véu na casa, a mulher podia exibir sua riqueza. As mulheres que não eram amigas próximas, né, da dona da casa, por não ser da mesma classe social, elas não tiravam o véu. Olha o que começou a acontecer já, divisão na igreja de Corinto de novo. Né? Os homens querendo usar aquela toga usada nos rituais pagãos, porque isso os deixava mais importante do que os outros. As mulheres querendo tirar o véu, porque ela era a proprietária da casa, e as amigas da dona da casa, então elas não precisavam fazer isso dentro das suas casas, no ambiente privado, mas não era mais ambiente privado, era um ambiente de culto público agora. E isso começou a causar divisões. Então, esse costume enfatizou a divisão que já existia na igreja de Corinto.
tá? Terceiro ponto aqui. O marido é o cabeça da mulher, Paulo fala. A declaração inicial de Paulo sobre o cabeça é diretamente relacionado ao uso do véu nesse contexto. É uma questão ligada ao culto e a relacionamentos exclusivos. E não somente a autoridade. Quando a gente está falando de casamento, né, parece que a cabeça da mulher é o homem, como se ela fosse, o homem fosse dono dela. Né? A gente tem essa leitura, mas não tem essa conotação somente, ou não tem essa conotação. A gente vai ver que, na verdade, a conotação maior é de uma exclusividade, de pertencimento, de aliança. Óbvio que tem a ver com a submissão da mulher, mas é um relacionamento exclusivo. Eu já tenho um relacionamento exclusivo com o meu marido. Então, essa mulher não tirava o seu véu em ambiente público para mostrar às pessoas isso, né? A argumentação teológica de Paulo segue um raciocínio mais ou menos como esse aqui. Olha lá, ele fala, né? Deus é o cabeça de Cristo. Por quê? Pois Cristo tem a marca do relacionamento exclusivo com Deus. Cristo é o cabeça do homem cristão. Por quê? Pelo mesmo motivo. Porque o marido, né, ele tem também a marca de um relacionamento exclusivo com Cristo. E da mesma forma ele entende o marido em relação à sua esposa. O homem cristão não deve cobrir a cabeça quando o faz, se parece com um pagão e cobre o sinal de seu relacionamento com Cristo. Aqui está o problema do homem naquela cultura, no culto cristão, cobrir a cabeça. Quando ele cobria a cabeça, ele estava fazendo o quê? Cobrindo o sinal do seu relacionamento exclusivo com Cristo. Essa era a maior questão aqui que a gente tem que entender. E a mulher deve cobrir a cabeça, naquela cultura, né? O véu é seu sinal de relacionamento exclusivo com seu marido. Então, remover o véu, naquela época, gente, sugere que o relacionamento dela com o marido não era exclusivo. Exatamente a mesma mensagem transmitida pelo homem quanto a seu relacionamento com Cristo, quando ele cobre a cabeça. Então é inverso. Quando o homem cobre a cabeça no culto cristão, se envolvendo com uma simbologia pagã, ele estava falando, olha, eu não sou exclusivo de Cristo, eu estou cobrindo a minha cabeça, né, e fazendo uma ritualística aqui pagã, me dizendo como uma autoridade também, fazendo toda aquela questão social, como a gente já falou, de elite, né, espiritual dentro da igreja. E ao contrário, a mulher, quando ela não cobre, ela não mostra para os outros publicamente que ela tem, então, um relacionamento exclusivo com o seu marido como mulher casada, e isso tornava, então, um mau testemunho na igreja. Então, aplicando, mulher cristã hoje precisa usar véu? Não, gente, o véu não tem símbolo, significado nenhum na nossa cultura. O que nós temos que extrair desse texto é o quê? O princípio de Paulo ensinar. O homem tem que se portar no culto publicamente como sendo exclusivo de Cristo e representando a glória e honrando a Cristo, que é a sua cabeça. A mulher tem que se portar de uma forma que mostre que ela tem uma exclusividade de relacionamento que é com o seu marido, e ela deve honrar a pessoa do seu marido, que é o cabeça da mulher. Isso é o princípio que a gente tem que extrair e viver, tanto no ambiente de culto, quanto no ambiente público como cristãos. Tá certo? Espero ter ajudado aí. Um texto difícil, né? Tanta informação aí, esclarecer num vídeo tão pequenininho aí. Mas, terminando aqui no versículo 15... E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Então, olha só que aqui, inclusive, já em alguns momentos, o véu nem era necessário, né? Porque as pessoas entendiam já que o próprio cabelo comprido da mulher já poderia sim, ter o mesmo simbolismo do véu. Mas se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Né? Então, terminando aqui as considerações últimas. Deus é triuno. Deus triuno é tanto o sujeito quanto o objeto da adoração cristã. A fim de que a adoração seja cristã, o adorador deve se concentrar
Olha lá. Em revelar o Deus que se manifestou por meio de Cristo. Qualquer empecilho a essa revelação indica idolatria. Então, o homem cobrir a cabeça estava sendo um empecilho para que a glória de Cristo resplandecesse de forma total na igreja. Justamente por tudo aquilo que eu tentei explicar aqui de forma muito rápida, né? Inclusive, o simbolismo com questões pagãs, né? A questão da elite social, se portando como elite espiritual, tentando imitar, no contexto inclusive que o imperador fazia isso, cobrindo a cabeça, porque ele para demonstrar um senso de como um sacerdote, uma figura também espiritual e tudo aquela coisa toda, e isso estava sendo reproduzido. Falou, não, o homem na igreja cristã não pode fazer isso, que ele manifeste a glória de Cristo. E a mulher, ao não cobrir a cabeça, também estava sendo um empecilho, além de dividir a igreja em classes sociais, estava passando uma mensagem errada, como se ela não fosse exclusiva agora do seu marido e ela pudesse simplesmente desconsiderar a pessoa do marido e fazer o que ela bem entendesse ali naquele momento. E não é o caso. Ela pertence a um homem, ela é casada e, na verdade, como Paulo diz aqui, um pertence ao outro. Só para a gente encerrar com essa ideia, né? Olha lá, nem a mulher é independente do marido, do homem, nem o homem é independente da mulher. Então, no casamento, a mulher depende do homem e o homem depende da mulher, tá? E que o casamento, então, também possa, né, o casamento cristão, glorificar a Deus e, acima de tudo, honrar a pessoa e a obra de Cristo. Amém? Bom, um texto difícil, gente, espero ter podido ajudá-los no entendimento do texto aí, me perdoe rapidinho, lidando com algumas questões culturais para tentar esclarecer o texto. Se você, por um acaso, ficou com dúvida ainda e quiser deixar uma pergunta para mim, ali pode deixar, a maioria que ouve o vídeo tem o meu WhatsApp, pode me mandar uma dúvida ali que eu tento responder para vocês, tá bom? Um abraço, Deus abençoe vocês.